Tem fogo aqui no Cidade Alerta, tem um incêndio em um apartamento no bairro Shopping Park. Deixou uma mulher gravemente ferida. Olha as imagens ali do fogo, gente. Imagine o pânico dos moradores da região e desse condomínio. Vamos conversar com a Carolina Barros, que ela vai falar ao vivo do local e vai trazer as informações pra gente. Carol, seja bem-vinda. Boa noite pra você aqui no Cidade Alerta Minas. Conta pra nós, parece que foi mais um caso de vazamento de gás, é isso? É isso, Lúcio, um caso de vazamento de gás e que terminou desse jeito, conforme vocês veem nas imagens do repórter cinematográfico João Batista. Olha só, a gente está no bairro Shopping Park. Esse é o bloco 1B, aqui de um condomínio com vários prédios, com vários blocos. E imagine só o susto de quem mora por aqui, porque era por volta de 1h da tarde quando houve um aviso por parte da síndica de que havia um vazamento de gás justamente nesse bloco, que é o 1B, e que ela cortaria o fornecimento desse gás. E olha, isso pode ter evitado um mal muito pior, viu, gente? Porque, infelizmente, terminou com uma vítima gravemente ferida, aproximadamente 80% do corpo queimado. Essa vítima está no HC, Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O quadro dela inspira cuidados e a gente está aqui, inclusive, com um morador, que é o Rafael. Ele não mora no exato bloco onde tudo aconteceu, mas todo mundo que mora aqui, que estava em casa no momento, ouviu pelo menos essa explosão. É isso, né? Boa noite, Rafael. Boa noite. Sim, todo mundo ouviu. A gente foi por volta de 1h50 da tarde, a hora que foi a primeira que explodiu. Foi um barulho muito alto, chegou a tremer todos os blocos, inclusive o meu, que está 3, 4 blocos abaixo. Chegou e quando nós descemos, foi o prazo de subir, o pessoal já estava socorrendo a menina, que teve o pessoal, os próprios moradores subiram lá em cima e socorreram, desceram ela e levaram para o São Jorge. E nós subimos para tentar apagar o fogo, mas não teve jeito. Estava muito forte, já estava queimando, estava muito forte. Os extintores não foi suficiente, precisava da atitude do bombeiro, né? E que também foi rápido, o bombeiro chegou, inclusive, muito rápido. Caso de 20, 25 minutos do ocorrido, os bombeiros já estavam aqui apagando a situação já. O comunicado foi perto de 1h da tarde. Isso, o comunicado da síndica foi por volta de 1h05, mais ou menos. Foi na hora que ela comunicou e já desceu para desligar. Ela desligou o registro geral. Só que, pelo que a gente entende, o vazamento foi no próprio apartamento, lá em cima. E como já estava vazando há muito tempo, então tinha muito gás dentro do apartamento. O apartamento estava fechado, porque a moradora estava dormindo. Então você acredita que ela não tenha visto a mensagem no grupo dos moradores? Ela não viu a mensagem, infelizmente ela não viu, porque ela acordou e foi, a gente acredita que ela foi cozinhar, porque ela estava com fome, foi o que foi dito, que ela acordou e foi cozinhar. Foi a hora que veio a explosão. Você acha que esse aviso da síndica pode ter contribuído para evitar um mal pior? Pode sim, com certeza, porque quem viu a mensagem no grupo abriu suas janelas, saíram dos blocos, então infelizmente a moça estava dormindo, ela não conseguiu ver, ela não chegou a ver a mensagem, mas a atitude da síndica foi primordial para não ter acontecido algo pior. E como é que foi a movimentação aqui? Quando há uma explosão desse jeito, o barulho deve ter sido muito alto, né? As pessoas ficam atormentadas num momento como esse. Então, a sorte foi o horário, né? Não foi um horário de pico, então muitas crianças no condomínio já estavam na escola. E então a movimentação foi de poucos moradores que estavam no local, porque a maioria estava trabalhando, mas quem estava no local ajudou tanto a socorrer a moça quanto a apagar, tentar conter as chamas. Você chegou a ver ela sendo socorrida? Não vi. Quando eu cheguei, o carro já estava partindo com ela já, eu não vi ela sendo socorrida. Eu só vi as chamas mesmo, nós subimos para tentar apagar, mas não foi possível. Barulho muito alto. O barulho da explosão foi muito alto. Foi ouvido longe. A minha esposa trabalha na creche ali, a umas quadras daqui, e lá foi escutado o barulho de lá. Perfeito, a gente agradece o Rafael falando com a gente, morador aqui de qual bloco, Rafael? 4B. 4B, esse incêndio, essa explosão aconteceu aqui no bloco 1B, em que havia uma moradora lá dentro de casa. Eles disseram, inclusive, a nossa produção conversou com alguns parentes dessa mulher que teve aproximadamente 80% do corpo queimado. Eles disseram que, inclusive, havia animais também dentro do apartamento, mas os próprios moradores fizeram uma força-tarefa, ajudaram no socorro dessa vítima, que primeiramente foi levada para uma UAI, unidade de atendimento integrado, mas com uma queimadura dessa extensão toda, ela precisou ser transferida, então, ao pronto-socorro da Universidade
Universidade Federal de Uberlândia. É algo muito inesperado e ficam várias dicas, né? Principalmente, sempre que se chegar em casa, mora em condomínio, mora em prédios, apartamentos, aqui, por exemplo, é o 4º andar desse prédio. Nunca acender a luz, nunca acender um fogo antes de abrir as janelas, deixar o local muito bem arejado, porque situações como essa, infelizmente, podem acontecer e podem ter grandes proporções. Estiveram aqui Corpo de Bombeiros e também a Defesa Civil. De acordo com os moradores, esse bloco aqui, ó, ele foi completamente interditado. A gente consegue ver alguma movimentação ali, em especial no 3º andar, a gente consegue ver alguma pessoa, deve estar, gente, muito provavelmente, pegando os pertences pessoais, porque houve realmente a interdição aqui, Rafael, por parte da Defesa Civil? Houve a interdição, foi interditado. O bloco inteiro está interditado. E aí não tem fornecimento de luz, de água, nem de gás, principalmente? Isso, temos acho que 3 blocos aí sem fornecimento de água e gás. Então, muito provavelmente, alguns moradores precisaram deixar ali o local. Isso, muitos foram para casa de parentes, casa de amigos, outros estão usando outros apartamentos para tomar banho, essas coisas assim. Até que tudo seja liberado. Isso, até que tudo se normalize. A gente acredita que até amanhã, no máximo amanhã à tarde, deve normalizar algumas coisas. Perfeito, e é o que a gente espera realmente, porque olha só quanta gente mora aqui. Você tem alguma noção, Rafael, de quantas pessoas moram aqui? Não tem essa noção. Mas são quantos blocos? Aqui, se eu não me engano, são 7 ou 8 blocos. 7 blocos aproximadamente, com 4 andares, e olha só, é muita gente realmente que mora por aqui, então o pessoal deve ter vivido realmente um momento de muito terror, e a Defesa Civil que veio aqui disse que a estrutura está bem, mas infelizmente, devido a algum problema no gás, que o pessoal ficou sem água, sem o próprio fornecimento de gás, que é para a segurança de todos, tomou algumas providências cabíveis, que são isolar o local até se ter completa noção de tudo o que aconteceu. Afinal de contas, o que a gente consegue ver daqui de fora é uma destruição muito grande, né? Um caos ali, em especial nos apartamentos do 4º andar desse prédio. Vocês continuam conferindo então as imagens do João Batista, e nós temos inclusive informações do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros que esteve aqui, mas a vítima já havia sido transportada. O que foi feito foi conter o incêndio, que os moradores não conseguiram. Até o próprio Rafael disse que vários moradores utilizaram extintores de incêndio, que não foi suficiente para debelar essas chamas, para conter esse incêndio aí. Então houve uma destruição muito grande por aqui. Olha só as janelas, algumas nem existem mais, né? Só tem mesmo o vão ali da janela. Em outras a gente consegue observar um pedaço da estrutura, em outras apenas a estrutura, mas chegou a abalar mesmo as estruturas e foi preciso que essas pessoas se retirassem aqui do local. A gente aguarda um parecer das pessoas que são os parentes dessa vítima, que foi transferida até o Hospital de Clínicas da UFO, que é para onde são levadas as pessoas que têm queimaduras, em especial queimaduras graves, justamente para a gente saber, né? Porque a gente torce pelo pronto restabelecimento dessa vítima. A princípio nós temos aqui um primeiro nome, quem estava no apartamento no momento do ocorrido se chama Daniele, e ela está então sendo muito bem tratada com atendimento especializado. Olha ali da janela uma pessoa sinalizando, inclusive parece estar jogando itens, né, pela janela para quem está embaixo. São pessoas tentando, olha só, imagens que realmente impressionam e deixam o coração da gente na mão, né? Pessoas tentando resgatar algumas coisas ali do apartamento, inclusive porque eles vão precisar se hospedar, estar em outro local seguro por agora. Olha, Lúcio, por enquanto eu vou devolver aí para você. Se a gente tiver qualquer novidade, a gente volta com mais informações. Lembrando que é um caso que aconteceu aqui no bairro Shopping Park por volta de 1h da tarde. Houve um aviso de vazamento de gás. A síndica, com uma atitude ímpar naquele momento, cortou o fornecimento do gás para todos os blocos até identificar direito o que estava acontecendo, mas infelizmente, aproximadamente 5 minutos depois, houve essa explosão, muito provavelmente porque a vítima teria ligado o fogão, teria ligado o gás. Então a gente aguarda aqui mais informações para informar os nossos amigos telespectadores do Cidade Alerta Minas. Lúcio.
Carol, eu vou fazer uma pergunta para você, enquanto eu faço um comentário, você checa para mim, estamos ao vivo, não tem problema. Eu vi em um momento em que você falava com o nosso entrevistado, ao vivo aqui no Cidade, algumas pessoas estavam atrás de você. Pergunto, essas pessoas são familiares que ainda não conseguiram retornar para casa? Pode checar que eu vou fazer um comentário aqui, eu já te chamo aí. Só para lembrar, gente, só nesse ano já foram 41 ocorrências registradas aqui na nossa Uberlândia por conta de vazamento de gás. E olha ali, que bom que não teve danos estruturais, apenas esse local. E antes de voltar a conversar com a Carolina Barros, eu diria mais uma coisa. Imagine você se essa síndica, se essa mulher não faz o desligamento do gás em todo o condomínio. Gente, nós teríamos uma catástrofe de grandes proporções aqui. Que bom que ela conseguiu ter essa perspicácia, ela percebeu, ela recebeu um aviso, desligou, informou os condôminos ali. Alguns conseguiram ver, infelizmente, essa moça, essa jovem, Daniele, não conseguiu porque estava descansando, não teve acesso ao celular no momento em que ela emitiu esse alerta também para os colegas. Então, Carol, agora deve ter dado tempo para você checar essa informação. Essas pessoas que estavam ali atrás das imagens, elas são moradoras aí do condomínio também ou não? Então, Lúcio, tem muitas pessoas que estão aqui no entorno que realmente são pessoas moradoras vizinhas desse condomínio e elas estão realmente preocupadas, curiosas com a situação. Afinal de contas, o barulho pôde ser ouvido de longe, não somente pelos moradores. E eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Olha só a distância em que a estrutura da janela foi lançada, foi arremessada. Aqui perto da gente, daqui lá, gente, aproximadamente uns 40 metros de distância. Só para vocês terem uma noção, olha quantos estilhaços o João Batista mostra para vocês aqui no chão, muito vidro estilhaçado. E você chamou a atenção muito bem, Lúcio, para uma questão de vazamento de gás, de ocorrências de vazamentos de gás. Nós fizemos um levantamento com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que apontam que entre 2023 e 2025, agosto de 2025, foram 159 ocorrências de vazamento de GLP ou gás natural em Uberlândia. Somente no ano passado, 2024, foram 67 registros e nesse ano já são 41 até agosto. É muita coisa, são muitas ocorrências de vazamento de gás que são nocivas, que são muito perigosas essas ocorrências, porque podem resultar em situações como essa, que infelizmente deixou uma vítima gravemente ferida. Ela continua internada no Hospital de Clínicas com ferimentos graves, aproximadamente 80% do corpo queimado. E essas situações, elas envolvem riscos de explosão e também de incêndio em cozinhas, e isso exige uma atuação tanto do Corpo de Bombeiros quanto de brigadistas. Eu conversei com um morador que preferiu não gravar com a gente, ele está inclusive em situação de ir para um hospital para visitar a mãe dele, então pediu desculpa, mas ele nos deu alguns detalhes. Ele disse que por ser socorrista, já ser socorrista em um outro local onde ele morou e onde trabalhou também, brigadista, inclusive, essa questão de chegar em casa e arejar o ambiente antes de se entrar, antes de acender luz, antes de ligar o fogão, é imprescindível. É uma dica que os próprios brigadistas dão e as forças de segurança, como o Corpo de Bombeiros, justamente para evitar situações como essa. Olha que lamentável a situação do quarto andar desse bloco 1B e também dos andares para baixo, né, que alguns andares também foram atingidos e tiveram sua estrutura bastante abalada ou danificada. Felizmente, ninguém mais ferido. Uma vítima com 80% do corpo queimado e a gente aguarda mais informações, esperando, claro, que ela se recupere muito bem desse susto, dessa quase tragédia que aconteceu aqui no bairro Shopping Park, região sul da cidade de Uberlândia. Lúcio. Valeu, Carol, obrigado pelas informações. Está aí, então, na torcida por essa moça, por essa jovem, a Daniele, estava descansando, de repente foi ligar ali, fazer comida e houve esta explosão. Poderia ter sido muito pior, gente. Graças a Deus, então, que o gás estava desligado em todos os locais, tinha apenas esse vazamento, esse cheiro que foi aí por conta dessa explosão. Então, tomar cuidado. Nós mostramos semana passada gente que perdeu casa inteira, explodiu por conta de vazamento de um botijão de gás. Aí é gás central. Eu acredito que o condomínio deve ter o seguro, o famoso FCI, né? O seguro contra incêndio que as pessoas pagam, e aí é claro que deve haver um ressarcimento.
mas o problema é a vida. Essa moça, então, que está ferida, a gente torce pela reabilitação dela e que dê tudo certo. Tome cuidado com o gás em casa, viu? Vai sair de casa, vai chegar, percebe se não tem algum cheiro diferente e aí não acenda nem a luz, como disse a Carol ao conversar com o brigadista, porque ao fato ali, o momento que você acende a luz, pode então ocorrer uma explosão e aí, meu amigo, pode ser tarde. Tome muito cuidado. Infelizmente, nós temos registrado muitos casos nos últimos dias desse tipo de ocorrência. Relembro para encerrar o assunto, só neste ano, então foram 41 ocorrências e nós estamos em setembro, gente. Aí a Carol lembra que 2023 até agora, 150 ocorrências em Uberlândia com gás. Tem que tomar muito cuidado, minha gente, tá certo? Vamos em frente. Seguimos aqui. Chamar a Carol? Então vamos lá então. Carol, você tem mais informações pra gente? Manda aí, minha amiga. É isso, Lúcio, porque chegou uma nota da Defesa Civil com mais detalhes de tudo o que aconteceu aqui, dessa interdição. Ao todo foram 12 apartamentos interditados por conta dessa explosão que aconteceu à 1 da tarde. Ou seja, tem 12 apartamentos, 12 famílias que precisaram se abrigar ou em outros locais aqui mesmo do condomínio ou na casa de parentes, porque a Defesa Civil esteve aqui analisando a estrutura e constatou diversos danos. Eu vou listar para vocês enquanto o João Batista continua mostrando mais imagens aqui do prédio. Foram danos em alvenarias, portas, janelas de alumínio e vidro, rede hidráulica e elétrica no apartamento sinistrado, perda total do mobiliário dessa vítima, eletrodomésticos, vestuários, gêneros alimentícios, gente, tudo quanto é objeto pessoal, tudo que estava no interior do imóvel se perdeu. E nos apartamentos adjacentes houve danos parciais, como por exemplo nas alvenarias, nas portas e janelas desses imóveis, e teve contato com a empresa de manutenção do fornecimento de gás. Ela foi acionada, ainda está aqui no local. A seguradora do condomínio, como você bem lembrou aí, Lúcio, foi acionada pela síndica. Até o momento ainda não compareceu, mas a gente aguarda esse comparecimento. Houve então uma vítima do sexo feminino, que é residente nesse apartamento sinistrado, e que ela está internada no hospital da UFA em estado grave, conforme a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e os bombeiros fazendo rescaldo no local até o finzinho dessa tarde, viu? Então a Defesa Civil, atuando nessa prevenção de danos, de riscos, proteção à vida, interditou totalmente os 12 apartamentos desse bloco afetado, que é o bloco 1B, ficando liberado somente para vistorias da empresa de manutenção e fornecimento de gás, reparos na rede elétrica e hidráulica e uma observação, viu? Somente após as inspeções técnicas é que os apartamentos do bloco serão liberados para retorno dos moradores, para eles fazerem intervenções, limpeza, reforma, o que se fizer necessário. Os condôminos ficarão alojados em casas de amigos e familiares, como eu disse. Lúcio, são essas as informações repassadas pela Defesa Civil, que sempre atua com muita prontidão em casos como esse, né? Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Olha, programa ao vivo assim, nós acabamos de receber imagens internas ali do condomínio, onde houve a explosão. Dá só uma olhada. Cidade Alerta mostra para você em primeira mão estas imagens, logo após a explosão, registrada então nesse bairro aqui de Uberlândia, hoje, onde a mulher teve 80% do corpo queimado. Olha essas imagens, a forma como ficou a parte interna do condomínio, lá no 4º andar, é o que a gente tá vendo. Então, situação bastante complicada. Olha as paredes chamuscadas, tudo destruído. Olha a situação, gente. Onde estaria essa moça? Foi nesse local, ela estava ali, de repente houve essa explosão e acabou destruindo por completo o apartamento em que ela mora. Olha lá, gente. Que situação devastadora, que triste. Não ficou nada, absolutamente nenhum. Olha só, ali dá para entender que é uma torneira da pia, mas olha essa porta, a situação também onde houve a explosão, onde o fogo não acertou, apenas esse estrondo por conta da explosão do gás ali é que realmente foi devastando tudo que a gente estava vendo aqui na tela do Cidade Alerta. Olha os extintores que foram usados ali pelos moradores enquanto a brigada de fogo chegava, os bombeiros, e ali a cozinha que foi preservada, a parte dela ou já é outro apartamento. Olha só, eu acredito que ali é outro apartamento, hein? Mas olha o local onde estava essa moça, gente. Olha a situação complicada, como é que ficou tudo ali, simplesmente irreconhecível. Eu acho que ali é uma geladeira, parece ser uma geladeira, só para você ter uma ideia, então, da proporção deste caso em um apartamento. Imagine vocês se a síndica não tivesse ali a perspicácia de desligar todo o gás deste bloco. Gente, é aquilo que eu falei agora há pouco, nós estaríamos aqui falando de um caso, de um acidente, de uma catástrofe que ia tomar grandes proporções.
Infelizmente, mesmo assim, uma jovem, uma mulher teve o corpo queimado, a gente continua torcendo por ela aqui. Isso aqui, é claro que eles vão ver com o seguro agora, vai ter um tempo aí para reparar esses danos, não só no apartamento em que a Daniela estava, mas outros também que tiveram algum prejuízo, o seguro vai ser acionado e vai ressarcir. Mas o problema é a vida, né, gente? A gente aqui é a favor da vida. O bem material tem jeito, tudo é possível resolver com uma conversa, com o seguro e a reparação desses danos materiais, tá certo? Tá ali então, mostramos para você essas imagens que acabaram de chegar aqui no Cidade Alerta Minas.